Oi, gente. Então, voltei. Ah, vocês pensavam que eu ia sumir mais 4 meses? Pensou errado. Ai, não sei, eu tava bem com vontade de desaparecer de novo, porque, né, eu fico com preguiça, porque eu fico com vergonha e tudo mais. Aí eu fico, ai, nem vou. Coisa. Inclusive, ai, gente, tá uma bagunça aqui o quarto, porque eu tô tentando limpar o armário, ai, tirar as roupas de inverno, colocar as roupas de verão, ai, jogar a roupa fora que eu não uso mais, que tá estragado, porque, gente, eu sou uma pessoa que é quase acumuladora, tipo assim, não é só porque não tá rasgado que significa que tá bom pra eu usar na rua. Tipo assim, ai meu Deus. Aí eu falei, ai, eu fico com dó de jogar as roupas fora. Aí, tipo, ai, bicha, não dá mais pra usar isso, aceita que não dá mais pra usar isso. Aí, tipo assim, aí eu fiz uma separação. É, para jogar fora, para jogar fora, para usar em casa, quando os pijamas estão sujos, porque, tipo assim, no inverno é muito difícil, né? Porque pra ficar indo lá na lavanderia toda hora, eu não vou gastar esse dinheiro. Vai ficar aí secando 5 dias, entendeu? Não quero saber, vai secar. E também porque depois no inverno, como o ar da lavanderia, tipo assim, ou você coloca um monte de tempo com menos temperatura, ou você coloca na máxima temperatura pra secar rápido, mas aí depois sua roupa diminui. Então, tipo assim, ai, olha, enfim, aí eu coloquei pra jogar fora, pra usar em casa e reutilizáveis. Sendo que eu deveria jogar tudo fora. Mas enfim. Ai, gente, olha, hoje eu tô assim, desunhada. Eu estou ficando desunhada. É isso. Vamos estar aceitando que já já acabou. Mas já durou bastante, né? Mas enfim, eu não forço, não tiro, eu deixo elas caírem sozinhas. Porque senão estraga com a saúde das unhas, né? Porque eu não volto lá na. Eu não volto lá na manicure só pra tirar. Ai, enfim. Mas é isso. Gente, eu não sei se isso vai ser um vídeo sério ou se vai ser uma grande palhaçada. Porque, obviamente vai ser uma palhaçada, né? Porque, gente, o Matheus e Guigo Show. Gente, eu adoro eles. Inclusive, até o meu pai, que ele é assim. Meio bolsonete, ele, quando eu tô vendo o Matheus e Guigo Show, ele fala, ai, eles são muito legais. Ah, então eu adoro eles, tipo assim, amo, amo, amo de paixão. E aí eu vou, como eu já tinha dado essa notícia, né? Eu sei que no meu vídeo só teve 33 visualizações, mas não importa, isso não muda o fato de que eu fui quase que a primeira, né? Se não a primeira, praticamente a dar a notícia que a Vivi ficou de cama por causa de uma talaricagem. Ai, bicha, esse tipo de coisa a gente só conta na psicóloga e é com vergonha. Como assim você ficou de cama por causa que você foi talaricada? Ai, bicha, mas enfim, vamos lá ver o que eles disseram sobre isso, porque, ai, eu amo eles. Eu sei que eles vão começar. Ai, olha, amo os divos. Assunto. Tá vendo? Então é por isso que eu não sei se vai ser pra rir ou pra chorar. Gente, vamos falar de Vivi. Vivi Vanderlei, que é a ex de Juliano Floss e que agora, enquanto Juliano Floss estava no paredão, soltou um vídeo falando sobre o relacionamento deles, que eu acho que acabou há 3 anos, mais ou menos. É, uns 2 anos. Desde que ele começou a namorar a Marina Sena, né? A diva Marina Sena. Contei, né? Todo o contexto no vídeo. Inclusive, gente, vamos agradecer ao Juliano Floss por um álbum maravilhoso que nos proporcionou de Marina Sena. Ai, nossa, eu sou viciada em lua cheia, tá? Um beijo. Vamos agradecer, músicas excelentes, valeu muito a pena esse relacionamento. Assim, gente, é porque eu acho que muita gente não deve saber quem é a Vivi. O Juliano Floss agora, ele tá no BBB, né? Muita gente tá sabendo quem ele é. Mas a Vivi namorava Juliano Floss. Sim. E depois que eles terminaram... Ah, inclusive uma coisa que eu esqueci completamente de citar e que depois começou a barbarizar nas redes, né? A pipocar. É que ela já tinha 20 anos e ele tinha 17 quando começaram a namorar. Tipo assim. Tá certo isso? Juliano Floss se envolveu romanticamente. Aí depois reclamar que ele tinha atitude muito infantil. Bicho, tu tá namorando com um menino de 17 anos. Você queria o quê? Com a Marina Sena, a cantora mineira. A cantora, menina. A cantora, mulher.
Só que, como Vivi fala, a Marina Sena era amiga Do casal. né? Do casal. Acho que E amiga. então ficou uma situação de talaricagem, que a Marina Sena teria ali pegado o ex da amiga. E valeu a pena, né, gente? Eu acho. É Uma crime, pena. gente, ficar Tá com vendo? um A gente ex da não amiga. A gente vai discutir isso aqui agora. Mas vamos entender um pouquinho, então, a timeline desse relacionamento. Vamos entender. Olha, essa é a Vivi, ela é cantora, embaixadora da Neutrox, Ela da é Somos Forbes Mides, Under 30. 13 milhões de seguidores. Ela tem inclusive uma música com a Pablo Vittar. Gente, eu não sei porque que ela tá no Forbes Under 30. Gente, na verdade, eu não sei porque que a maioria das pessoas que tá no Forbes Under 30 tá lá. Porque eles são tudo Nepo Baby. Essa aqui é a capa de um EP dela, não é? Essa capa do Vivi aí. A música é da Rebeca, né? A Rebeca que tem ela e a Pablo. Isso, mas aquele EP, aquele Vivi, é um EP, um CD, não sei. Que inclusive tem diretas para Juliano Floss. Enfim, vamos entender tudo, né, gente? Vamos aos poucos pra gente entender. E esse daí é o Juliano. E esse é o Juliano, que talvez vocês já conheçam pelo Big Brother Brasil, né? Que agora entrou lá. Inclusive, foi muito bom pra reputação dele, eu acho, que as pessoas gostaram muito dele lá dentro. Porque a gente só sabe do Juliano Floss pelo Dança dos Famosos, assim, mais ou menos. Ele é um TikToker, Não, né? da nossa faixa etária, né? Isso que eu ia Porque falar. ele era muito grande entre Isso que eu os ia mais falar. jovens. É porque como ele é TikToker, assim como a Vivi também é influenciadora, a gente acaba conhecendo as pessoas por outras, outras jornadas. O Juliano Floss, por exemplo, foi muito pelo Dança dos Famosos, Sim. né? Mas olha, quem é a Vivi? Cantora, influenciadora Quem é e ela? herdeira. Saiba quem é Vivi Vanderlei, ex de Juliano Floss, que o acusa de abuso psicológico. Foi o maior trauma da minha vida, diz a jovem de 24 anos em depoimento dado nas redes sociais. Às vésperas do 10º paredão do Big Brother, quando Juliano Floss disputava a permanência na casa, a influenciadora e cantora Vivi Vanderlei, ex-namorada de Juliano, afirmou nas redes sociais que sofreu abuso psicológico por parte do dançarino. Quando começaram a namorar, em meados de 2021, Vivi tinha 20 anos e Juliano Floss tinha 17. Gente, o que que ela queria? Gente, ele tá namorando com um homem e com um moleque. Você queria realmente que não sofreu um abuso psicológico? Ai, bicha, por favor, né? Pô, agora eu tô botando água, tô sem mão pra dar play de novo. Ai, que ódio. Peraí, gente. Tá, bora. E aí, quem é aqui os dois, né? Os dois aqui na. Nossa, só um Ai, pouquinho olha, de você facetune tava nessa nego- foto aqui, Só né? o quê? Um pouquinho de facetune, né? Mas também estavam bem mais jovens, né? Não, mas esse aqui, meu filho, tá borrado a cara dos dois. Assim. Esse aqui não é juventude, não. Vai A sem foto filtro mesmo. Tá com um pouquinho de filtro, mas vamos ver aqui, ó, a foto dela com a Anitta, a Juliette. Essa é a fatídica foto. Essa é a foto do crime, gente. Essa é... A Marina Sena, atual do Juliano Floss, né? Como é que é? Como é que chama aquelas fotos que bota wanted? Nessas viagens da Anitta, né? Que a Anitta leva todo mundo. Olha aqui, quem é a Vivi Vanderlei, pra quem não conhece? Vivi Vanderlei já era um nome conhecido nas redes, nascida em Miami, nos Estados Unidos. Tinha que ser. Essas Virgínia nascidas nos Estados Unidos, você pode escrever que é só desgraça. Quem foi que me mandou mensagem aqui agora? Virgínia Olha, Aguiar Vanderlei. Virgínia? A outra Virgínia, gente, tem 24 anos e mora no Brasil. Ela é sobrinha neta de Valduque Vanderlei, fundador da construtora Cauã. Olha, Ele deixou para a moça, uma fortuna bilionária. Imagina você ser bilionária e ficar choramingando no Instagram porque você, de 20 anos, se relacionou com um moleque de 17 e ele talaricou você. Com uma mulher 10 anos mais velha que você. Olha, gente, essa história é um absurdo, é uma comédia, né? Ou seja, gente, Fala Vivi sério. é bilionária. Assim, é Vai fortuna, viver. né? Então, ela já Herança, recebeu? herança. Ela já recebeu essa herança ou Talvez ela vai receber? esteja com a mãe, né? É, enfim, a gente Ah, não se sabe. tá com a mãe, tá com ela, é de todos. É. Nossa, eu ia me esbanjar. Eu ia esbanjar, gente. Eu não ia ser nem influenciador. Pra que ser influenciador com bilhões na conta, gente? Também não. Ia sumir do mundo, meu filho. Ia andar só nos melhores restaurantes. Não ia trabalhar. Não ia trabalhar. Ah, trabalhar, passar o tempo. Que passar o tempo? Eu ia só viajar. Gente, bilhão é muita coisa, né? Viajar, desfrutar a vida, gozar a vida de alegria. Gozar a vida de amor e alegria. Olha, inclusive estão falando aí no nosso chat, né, que a diferença de idade deles ali é uma das polêmicas envolvendo esse relacionamento dos dois. Porque assim, ela tinha 20, ele 17, mas os dois eram muito novos também, né, gente? Os dois eram muito novos. Não é quando uma esse- diferença grande de idade. Ah, gente, eu tenho um espelho aqui do lado, tá? Além do espelho que tá na minha frente, eu tenho um espelho aqui do lado. E eu não borrei o batom, tá? E que eu tô com uma espinha gigante aqui no pontinho do lábio. Mas, enfim, seguimos com
Mas um era menor de idade, né? Isso. São Enquanto- momentos de vida ali um pouco diferentes, né? E eles eram um grande casal TikToker, né, gente? Eu lembro que eles bombavam muito, eu não acompanhava, mas eu sei que eles bombavam muito entre as gerações mais novas com as dancinhas do TikTok. O Juliano Floss bombava muito com as dancinhas que ele fazia. Olha a cara dele de adolescente, gente. Que roupa íntima é essa? Com a cara um do outro. O que é isso? Mas tá vendo? Eles eram um casal TikToker, gente. Gente, vê se eu, bilionário. Eu nem passei esse vídeo traumático no vídeo anterior, no meu vídeo anterior, que eu fiz do anúncio da Vivi de cama, porque o Juliano Floss traumatizou ela. Mas, gente, esse vídeo aqui é o puro suco da vergonha alheia. E olha que eu tô espremendo espinha. Ia me Vou me prestar esse prestar a ficar fazendo dancinha no TikTok com cueca, com carinha de coraçãozinho? Oi? Com bilhões na conta? Gente, é simples. Tchau. Não, meu filho, o que é isso? Pra que eu vou ficar tentando investir em carreira de influenciador? Influenciar pra quê? Influenciar quem? Enfim, gente, agora vamos nos aprofundar aqui na fofoca, que a fofoca é boa. Olha só, gente, eles eram um casal, voltando aqui, né, pro assunto Vivi e Juliano. Casal TikToker, gente. Era o que se espera de um pessoas casal. tiktokers. Pessoas TikTokers. Uma tapa na raba de lado e só botada. E morreu. Nossa, é o seguinte. Tem o negócio assim. Não, é o negócio seguinte. Negócio. Temos aqui com roupinhas iguais. E eles vendiam o relacionamento deles nos conteúdos, vocês podem ver, né? Que era um casal de influenciadores, como a gente vê muitos por aí, né? Que faz challenge de casal, videozinho de casal. Agora você vê bem, a pessoa bilionária. Esse desafiozinho de Fazer casal. desafio, gente, isso pra mim é inconcebível. Eu também. Gente, o tema da talaricagem mudou completamente. Completamente. O tema mudou pra ser ela é uma bilionária atrás de um moleque de 17 anos. Gostaram? Bem, eu confesso que quando eu descobri que ela era bilionária, Muita coisa muda, né? eu pensei, ai. Gente, você é bilionário, minha filha, vai pegar um cruzeiro. Vai ficar fazendo Vai desafio de comprar TikTok. mais. Assim, tudo bem que a gente não pode menosprezar o sonho dos outros. Ah, não. Arruma outros sonhos. Mas assim, se eu fosse bilionário também, eu não ia andar no TikTok, não. Nossa senhora, já tem tudo tão fácil pra aproveitar a vida. Não, gente. Mas aí, enfim, enquanto os dois viviam esse romance, um belo dia veio a E notícia. o que mais me choca é ela ser bilionária e ficar tentando ser cantora. Mulher, você não é cantora. Desista, persista. Olha, não, mulher, vai aproveitar esse dinheiro, essa renda passiva aí, que nunca vai terminar. Vai ser feliz. Nossa, ficar sendo humilhada na internet porque você não é cantora. Ainda mais ficar, tipo assim, porque não é só ela tá tentando uma carreira inexistente. Ela, tipo assim, ela ainda é criticada. Mulher, desiste disso daí, vai fazer outra coisa, sabe? Ai, olha, meu Deus. Que Tem gente, Deus abençoa as pessoas erradas, porque não é possível. abalou o TikTok. Problemas no paraíso. Vivi anuncia fim de relacionamento. Que foi? Problemas no algoritmo. Bugs no algoritmo. Meu algoritmo caiu. Vivi anuncia fim de relacionamento com Juliano Floss. Isso foi em 2023. Influenciadora publicou nas redes sociais sobre o término do namoro. Aí desce. Tem a publicação. Ai, meu Deus, nossa, que saco. Ai, não vou ler. Ah lá, nem vou ler. Tem que pagar paywall. Tem não, é só esperar um anúncio de 5 tem segundos. que esperar um anúncio? Então tá bom, só vamos um esperar anúncio de aqui, 5 tá? segundos. Vai lá. Começa que eu amei essa imagem. Nossa, que delícia essas tortas Eu- do lado. Ai, nossa, olha isso, Gente, gente. mas Tá que é impossível isso? de abrir uma notícia importante. É por isso que ninguém tem acesso à informação, É mas... uma informação de extrema Olha relevância. que delícia aquelas tortas ali, que delícia. Delícia São mesmo. verdadeiras obras de arte. E os bolos do Denilson são uma verdadeira obra de arte. Não, eu amei que a foto de aviso de terno tem uma bunda. Não, Gente, é mesmo. um bundão. Mas olha só. Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos. A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte. Mas só sentimento não sustenta uma relação. Só desejo coisas boas pra ele. 2 anos não são 2 meses. Peço compreensão e respeito de vocês porque esse momento é barra pros dois. Obrigada, Vivi. Ela postou essa E linda... assim finaliza um grande comparável ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie. O Assim término como de Vivi. também comparável com o término de Larissa Manoela e João Guilherme, né? João Guilherme. Veio o término de Vivi e Juliano Floss. Só que o que aconteceu, gente? No meio
desse relacionamento dos dois. Logo depois desse anúncio de término, Juliano Floss foi visto com a mão na calça de uma menina em uma festa. É o quê? É, exatamente. Olha como é que chama isso? TikTokers. TikTokers. Celebridades situação. na subcamada TikTokers. Término. Gente, mas. Ai, nossa, é impossível de abrir Que é notícia isso? hoje em dia. Término de Vivi e Juliano Floss é marcado por flagra de sexo. Mão na calça da menina. Isso foi Que numa que é festa. isso, gente? Em que é ela isso? estava. Meu Deus, que baixaria. E, inclusive, quem viu esse O cabaré já abriu. negócio, cadê a matéria? Peraí. Foi, sabe quem? Você não vai acreditar. Quem? Agora eu vou pegar vocês. Quem viu? Quem flagrou? Anitta. Não, foi a Jade Picon. Aqui, perfis de fofoca começaram a divulgar os bastidores do fim do relacionamento que começou a ganhar os holofotes. Juliano foi acusado de ter ficado com outra mulher em uma festa e ele foi supostamente flagrado por Jade Picon. Gente. Você acredita nisso? Gente, passados, mundos se colidindo. E aí, a Vivi, logo após ter rolado essa situação, tuitou a seguinte frase emblemática. Joguei 2 anos da minha vida fora. Meu bem. Ai, eu lembro desse tempo. Foi uma fofocaiada. E não só ela publicou esse tweet, como também ela foi e começou a republicar um monte de coisa. Tanto de tweet quanto de TikTok. Tipo assim, umas coisas super melancólicas. Enfim, amigas, são essas coisas que a gente não faz quando termina. 2 anos, para! 2 anos, no caso, que ela passou ao lado de Juliano Floss. E aí veio, obviamente, o pronunciamento de Juliano Floss sobre o tweet de Vivi Vanderlei. Sobre as acusações, As acusações de 2 anos jogados fora. né? Juliano Floss e Vivi Vanderlei trocam farpa sobre término nas redes sociais. Desce pra pegar a imagem. Pula as propagandas, pelo amor de Deus. Não, é Aí. impossível, né? Ó, aqui tá o story dele. questão. Vocês sabem que eu não sou o tipo de pessoa que briga, nunca me envolvi em nenhuma polêmica, não cabe a mim vir falar pra vocês o que eu tô sentindo se eu não conseguir nem falar com a Virgínia sobre. Se nem eu sei explicar o que eu tô sentindo, é a primeira vez que eu namoro, é a primeira vez que eu termino e é pra ela que eu devo qualquer consideração. Mas meu relacionamento terminou por stories. Eu não descobri por ela, descobri pelo Instagram. Aí é uma acusação séria. Ele falou que ela terminou com ele Naquele por story, né? story. Não tive uma conversa de término depois de 2 anos de namoro. 2 anos que, segundo ela, foram jogados no lixo. Eu discordo totalmente. Foi lindo. Eu fui apaixonado por ela e não me arrependo de nenhum segundo com você, Virgínia. Que pena que você pensa assim. Não consegui processar meu término, até porque não. Não só ele não foi. Ela não foi falar com ele diretamente porque ele disse que descobriu por stories. Quanto ele também não foi falar com ela, né? Porque ele mandou esse textão e ainda falou: não me arrependo de coisa nenhuma, não me arrependo de nenhum segundo com você. Tá, querida? Então ele também não falou com ela. Bicha, olha. Não é tão sinceridade. simples, eu não aguento mais o tipo de crítica e ataque e invasão. Ontem foi o pior dia da minha vida, eu li coisas que sinceramente deu pra entender porque as pessoas, blá blá blá. Não sei quem foi que inventou essa merda, mas essas informações são falsas. Fui muito feliz durante esses 2 anos, obrigado por todo o carinho que vocês tiveram pelo nosso relacionamento. Só que aí veio a Vivi e fez um comentário sobre Gente, na essa postagem. postagem. Não sei se foi na postagem, mas ela fez, ou numa matéria, mas ela fez... Gente, última coisa que ela ia falar sobre isso foi há 2 anos. Bicha. Seguinte comentário. Última coisa que eu comento sobre isso. Não é verdade. Não sei se ele lembra, mas eu tentei conversar com ele 2 vezes. Ele andava pelo evento, debochava de mim, então eu disse que acabou e ele deu um joinha e continuou a curtir com a galera dele. No dia seguinte, ficou com 2 pessoas, sim. Se fosse eu, estaria massacrada. Mas ainda assim, se ele quiser sentar e conversar que nem gente, a gente troca ideia de adulto, porque nenhum pedido de desculpas pela irresponsabilidade eu recebi. A gente acredita nisso? Óbvio que a gente acredita nisso. Provavelmente ele fez isso mesmo, né? Porque ele é um moleque, né, gente? Se a gente for contabilizar que eles começaram aos 17 anos, ele já tinha 19 no que ele fez aí, que é... Ai, vou ficar debochando, tchau, tá, querida? Um beijo, e depois foi com outras 2 pessoas. Gente, isso é o normal, o homem faz isso. O que ela esperava especificamente? Ainda mais um moleque. Homem com 30 anos já não tem maturidade, imagina com 19. Gente, eu só queria saber o que ela esperava.
Eu recebi. Ou seja, né, gente, a gente tá mostrando isso aqui pra falar que o relacionamento que era vendido como um relacionamento perfeito no TikTok, na verdade, tinha seus problemas. Mas, ao mesmo tempo, até então, pelas notícias que a gente tem dessa época, é um relacionamento de duas pessoas novas, né, gente? Sim. Assim, pessoas novas, tipo, o menino tinha ali seus 17 anos e tal. É de se esperar que não vai existir uma maturidade até então, com as informações que a gente tem, até então, que a gente tá mostrando aqui. Você imagina que é briga por conta do período de vida que eles estão ali, né, nesse relacionamento. E aí entra uma outra personagem importante dessa história, que é Marina Sena. A diva. Vivi Vanderlei parou de seguir Marina Sena após cantora engatar romance com seu ex. Supostamente, né, gente? Na época, não era confirmado ainda Não era confirmado. que a Marina Sena tava com ele. Inclusive, o Juliano Floss, na época, negou. Ai, mas também, eu vou falar uma coisa. Ah, é porque, tudo bem, a gente tá rindo, tá zoando, da Marina Sena e tudo mais, mas, bicha, tem 1 milhão de homens no mundo, você tem que dar pro ex da sua amiga? Nossa, então ela não era sua amiga. Só admite que, tipo assim, você era uma falsa, nunca foi amiga da Vivi e que você queria dar pro macho dela. Gente, tem tanto homem no mundo, sabe? Ai, encontra o seu próprio lixo, não fica atrás do lixo da outra. Ai, nossa. Que tava com a Marina Sena. Juliano Floss nega que esteja vivendo romance com a cantora Marina Sena, de site. Mas Porém, aí, logo pouco em depois... seguida, assumiram. Juliano Floss e Marina Sena se beijam e confirmam o namoro. Inclusive, eles estão juntos há bastante tempo, né? Eu acho que tem uns 3 anos já que eles estão juntos. Tem. Eles moram juntos. Aí, antes de chegar, né, no pronunciamento que ela fez, revelando algumas coisas agora recentemente, enquanto ele tá lá no Big Brother, tiveram outras farpas que foram trocadas, inclusive quando a Vivi lançou uma música que tinha um clipe como indiretas pra ex-namorados, e um deles sendo Juliano Floss. E a letra também, as pessoas interpretaram que uma parte da letra era sobre o Juliano Floss, que na época já estava com a Marina Sena. E esse clipe É, também baixo, né? Tipo assim, ai, fala mal do seu ex, mas também não precisa falar que ele é viado. Ele tava te comendo? aqui tinha umas cenas que era meio insinuando uma homossexualidade do Juliano Floss. Isso. Que algumas pessoas acharam uma coisa meio baixa, né? Tá vendo? Aí, se ele não tivesse tão feliz com a Marina Sena, ele podia ir lá no Twitter e falava, quando eu te comi, você não achava que eu era viado. Pra que a pessoa fica fazendo isso, provocando, aí, musiquinha? Já basta ser uma fracassada, ainda fica provocando o menino. É, porque o cara é meio... Ele dança e ele tal. chega dançando, igual o Juliano Floss. E aí ela levanta, tem um monte de linguiça, né? E ele começa a comer as linguiças e as pessoas entenderam isso como uma... E esse vídeo é super incômodo, as comidas assim, umas coisas nojentas. Quem fica pensando nessas coisas? Ai... indireta pro Juliano Floss, até porque o Juliano Floss, por muito tempo, ele foi... Acusado. Ele meio que sofria... Não, meio não, né? Ele sofria homofobia sem ser gay. Porque Isso. as pessoas sempre falaram que ele era gay, que ele era afeminado, enfim. E a Vivi, ela foi lá e tocou nessa ferida. Isso, inclusive nessa música que ela fala, olha... É Lembrando que ia ser a última vez que ele ia falar alguma coisa. que eu te acho um pouco superestimado. Você é sem graça e tem gosto só acompanhado. Ou seja, ela falando assim que ele não brilha sozinho, né? Que ele precisava ou dela, ou da Marina Sena, no caso, né? Pra poder ganhar mídia. Mas enfim, né? É isso, né? E aí ele chegou até a responder sobre essa música na época. E ele falou o seguinte: após suposto shade de Vivi em música, Juliano Floss fala sobre o término. Tô em outra, tô casado já. Ou Tá vendo? Ainda lacrou na cara dela, chamou de fracassada e solteira, e encalhada. seja... Porque ele já tava com a Marina Sena quando saiu esse clipe, né? Entenderam o relacionamento dos dois? Eu acho que isso tudo é só pra gente falar, explicar mais ou menos quem são os dois, porque a gente sabe que muita gente não conhece. E aí, Juliano Floss estava no paredão nessa semana, no Big Brother, e a Vivi veio a público e postou uma sequência de stories falando sobre o relacionamento dela, que terminou em 2023, mas coisas que ela não tinha falado até então, sobre o relacionamento dos dois. A gente vai ver isso agora. De uma vez por todas, meu lado completo da história. Gente, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando Gente, que eu vou não botar segui o essa Jonas de parte agora, que isso é uma aqui. fake news. Que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Também teve essa fofoca que ela tá falando aí, que as pessoas estavam falando que ela tava seguindo o Jonas pra poder, porque ele é Só rival pra do Jonas. rivalizar no BBB, né? Tava com essa Eu vou botar mais rápido, por causa que esse pronunciamento da Vivi, eu já tinha publicado lá no outro vídeo, no vídeo anterior, então vai lá ver. fofoca aí, ela começa esclarecendo isso daí. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque, né, que eu não tinha algo pra falar, assim, que
Eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente, eu entrei em depressão profunda, e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizado que eu estava com toda a situação. A situação que eu vi com meu ex-namorado foi a maior decepção, o maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por um ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas estava acima dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico, e isso me destruiu. Olha, ambas as partes tinham muito ciúmes, ela escreveu aqui na tela. Mas quando era com ele fazia coisas pra provocar minhas crises. Tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que... É difícil de ler Nossa, é isso. difícil de ler isso. Uma vez eu abracei um garoto num clipe e ele ficou 2 dias sem falar comigo por isso. se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedade absurdas. Em vez de me apoiar, virava muitas costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar um exemplo, não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção, era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa, e eu ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. E não era só comigo, como vocês podem ver no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Olha, aí Olha, ela falou uma coisa bem séria. Que ele, inclusive, com palavras pejorativas, teria falado que a Marina Sena tem cara de traveco. Uma coisa bem pesada de se dizer, né, gente? A gente Tá, mas eu vou fazer aqui um parênteses. Peraí, eu vou botar. Depois eu corto essa parte do vídeo. Eu vou botar o computador pra carregar, porque o computador, coitado, tá quase indo com Jesus. E eu vou procurar aqui um comentário. Aqui, ó. Aqui que eu queria chegar. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui. Isso aqui é a hora do VTI. Eu acho que a Nathalie, ela falou uma coisa assim muito importante pra entender, tipo assim, o que ela acabou de falar sobre o Jujuceno ter comentado certas características do corpo de uma mulher, no caso a própria atual. Mas, de certo modo... Ele, assim, mesmo que ele não concorde que foi talaricagem da Marina Sena, ele sabe que esse é um tema que ronda o relacionamento dele. É uma coisa, um rolê sensível. É o calcanhar de Aquiles. Ele sabe que é o calcanhar de Aquiles do Então, relacionamento ela dele. poderia sentir também. Às vezes ela sentiu, tipo, poxa, ele tá trazendo isso, acusando, eu quero falar agora também. É isso. Vou falar. Vocês me lembraram que ela fez um clipe com um teor homofóbico pra Exato. mim. Eu já não quero tomar... Aí só que problemática assim, bate na onda. também. Só que aí tem uma outra problemática também, que é isso. O que ela traz? Ela traz que ele falava da aparência da Marina Sena. Fala que ele foi transfóbico, porque ela diz que ele, em algum momento, pra ela, virou e falou que ela tinha cara de traveco. Então, assim, e aí, se são todas declarações, que é isso, que partem dela, como ex-namorada, que escolhe o dia de hoje pra falar, que ao mesmo tempo que a gente não vai invalidar, a gente não tem como validar, porque ele vai ser obrigado, saindo hoje, ou daqui 30 dias numa final, vai ser uma conversa que ela puxou, que ele vai ter que também falar do outro lado. Porque é a mesma coisa, não tem como agora a gente colocar ele no fogo, sem saber se é verdade ou não, pelas escolhas que ela fez ao expor. Mas eu, sinceramente, eu não acho... Lembrando que ela tem a comprovação de já ter feito um conteúdo homofóbico em relação à existência dele. Exato. E eu realmente acho que é muito possível que ele tenha falado tudo isso. Eu realmente tenho... Assim, não boto minha mão no fogo, afinal... Não estava lá, não conheço o casal. Mas a gente vê o Juliano falando muitas vezes no BBB o quanto a Marina ensinou muitas coisas pra ele. Ele não sabia. Então, realmente, eu acho que deve existir um sentimento desesperador de saber que teu ex-namorado foi um bosta contigo. Sim. Foi pra um relacionamento novo que ensinou pra ele como é a vida. E, de repente, virou o namoradinho do Brasil. Amiga, eu acho que isso que você falou faz muito sentido. E aí, Faz muito quando sentido. ela vê ele apontando o dedo pra uma outra mulher e falando talarica, ela fala, mas você foi um bosta comigo. Exato. Quem nunca viveu aquela coisa de, tipo, namora com uma pessoa, que a pessoa é um lixo, que você fica tentando consertar aquela pessoa. Deixou ela boa pra outra pessoa. Aí essa pessoa termina com você e no próximo relacionamento é o namorado perfeito, é o namorado que você sempre quis. Isso pode ter rolado com o Juliano, E eu acho que tem a grande questão que é assim, agora ela joga essa merda no ventilador, ele tá confinado, ele não tem como se posicionar contra isso e nem explicar o lado dele, então eu também acho é difícil agora, porque... A equipe dele soltou uma nota, né, que eu vou ler pra vocês aqui. E
Nota oficial. Em relação às declarações recentes envolvendo o nome de Juliano, reforçamos que ele está em confinamento, sem acesso a informações externas e, portanto, impossibilitado de se manifestar nesse momento. Ainda assim, ao longo de mais 70 dias de exposição contínua no programa, ele tem demonstrado de forma consistente o respeito com que se posiciona e se relaciona com mulheres. Reforçamos também a importância de responsabilidade ao tratar questões pessoais, sobretudo quando expostas de forma pública e unilateral. Seguimos confiantes de que sua conduta fala por si e que, no momento oportuno, tudo será devidamente esclarecido e a situação será tratada pelas vias adequadas com a devida apuração. Então, o que eu acho é que a Vivi é muito covarde, né? Aproveitar esse confinamento, por dizer assim, pra expor ele dessa forma. Eu acho Não tem comprovação de nada, de nenhuma dessas coisas. Enfim, isso é uma coisa muito séria. Inclusive, ele não tem nem como falar sobre essas coisas que ela tá falando aí, né? Porque ele tá lá dentro do BBB. Ele não tem direito de resposta, ele não pode negar, ele não pode falar nada. E, inclusive, isso é uma coisa que as pessoas estavam questionando muito na internet. Porque, assim, não estão questionando o relato dela, mas estão questionando o timing. Por conta de como era a semana do paredão dele, as pessoas estavam levando isso como se ela tivesse falado isso por uma vingança, digamos assim, né? Pra tentar tirar ele do BBB, sei lá. E assim, uma coisa também que as pessoas falaram muito na internet que eu vi, porque esse negócio tá bombando, né? É que falando que ele não tenha sido tóxico, mas também uma coisa que tem que ser levada em consideração é que ele tinha 16 anos, né? 17, né? 17. Eles começaram a namorar, ele tinha 16. Acho que naquela matéria falava 17. Ah, enfim. Não, mas é muito. Os dois eram muito novos, né, gente? Os dois eram muito novos. E assim, é uma época em que você tá, tanto um quanto o outro ali, você tá meio que se descobrindo na vida, né? E quando você leva um relacionamento assim, mas isso, enfim, isso não anula que ele tenha sido abusivo. Né? Caso tenha sido, né? Porque a gente tem que ver o lado dele também da história, né, gente? A gente só tem o lado dela. Por enquanto, a gente só tem o lado dela. Mas é muito complicado, assim, porque os dois eram muito novos, né? Estão falando no chat que é 16 anos. Ele tinha 16? Uhum. Ah, tá. Enfim, né? Complicado, uma situação muito complexa. Nesse por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? O que mais me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos, como um casal, frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo, uma viagem. Vocês sabem quem é, né, gente? Porque ela não tá citando nomes, mas a gente sabe que ela tá falando do Juliano Floss e da Marina Sena, né? Você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, receber ela na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem pra Noronha, em que essa amiga minha tava presente. E quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa, meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela. E depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante. E eu queria conversar com ele, porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, uma dependência emocional muito grande. E ela me pediu em falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores. Mas assim, mesmo que ela tenha ficado com o Juliano depois, qualquer pessoa vai impedir uma bêbada de falar com o ex, né? Que você tá ali chorando por causa dele e tal. Aí você tá bêbada, quer ligar pro ex. Você fala, não, amiga, não faz isso. Tá laricando ou não tá laricando? E assim, gente, vamos lá. Eu não sei também quão amigas elas eram. Porque elas iam pra essas viagens de, tipo, Anitta juntas. Eu não sei quão amigas elas eram. É amiga? É colega? É colega de trabalho? É conhecida? É amiga? E assim, eu acho, vou dar minha opinião aqui sobre esse ponto que eu sei que é o mais polêmico. Diga. Eu acho escroto você ficar com o ex da sua amiga. É escroto, caso Mas o quão seja. amiga era. Mas o quão amiga era. E por mais escroto que seja também, não é crime talaricar a amiga. Gente. Sabe? Assim, não tô falando que ela tá falando isso. Mas as pessoas não dá prisão. As pessoas na internet estavam falando, tipo assim, como se a Marina Sena tivesse cometido um crime. Assim, você pode até falar, poxa, escroto isso que ela não fez. Foi legal. Não foi legal de ficar com o ex da amiga, eles tinham acabado de terminar e tal. Realmente não é legal, concordo com isso. Mas não é um crime. Não é um crime. E isso tem bastante tempo, né? Ela só trouxe isso no dia do paredão do Juliano Floss. É isso que eu tô falando, que eu acho bastante covarde. Quer dizer, primeiro que você disse 2 anos atrás que nunca mais ia falar sobre isso. E agora, num dia, despropositalmente, sem querer, sem nenhum juízo de valor, no momento que o menino está precisando da ajuda do público, você vai lá e difamar ele? Gente, eu acho oportunista, sim, não sei, obviamente, ela deve sim ter sentido bastante, muito triste, eu acredito realmente que ele foi bastante escroto com ela, mas, bicha, please, né, por que você não fala isso com o seu terapeuta? Sabe? Que eles estavam juntos, e quando chegou até mim,
eu desmoronei. Esse foi o vídeo, né, gente? Como é de se esperar, né? Esse vídeo bombou muito. E aí a mãe dela entrou na jogada também. Veja, após exposed de Vivi, Daniele, mãe da influenciadora, posta vídeo de Juliano e detona. Você é sem dúvidas a pessoa mais hipócrita que eu conheci na vida. Gente, mas que baixaria. Juliano Floss, você é sem dúvidas a pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci na minha vida. Ter a cara de pau de chamar alguém de talarica depois de tudo que você fez com a minha filha, chega a ser hilária essa É situação. porque ele chamou a menina do Big Brother que tá ficando com o Jonas de talarica. Poxa, podia ter poupado, né? Assim, não é por nada não, mas assim, é de bom tom. Podia ter poupado essa. Dado o histórico. Podia ter ficado... Essa era bom. Essa realmente não precisava. E até uma amiga da Vivi veio falar sobre a situação. Aparentemente uma pessoa mais próxima ali que acompanhou a situação veio dar porque a Vivi falou que ela foi internada por 3 dias, né? Que ela ficou desacordada por 3 dias porque ela ficou muito impactada com o término. Enfim, e aí algumas pessoas estavam falando que não acreditavam, que não é possível, que você, enfim, ficou em coma em 3 dias por causa do término. Nunca vi isso antes. Aí uma amiga da Vivi veio defender ela falando que sim, ela tinha ficado sim. Por que vocês estão duvidando da Vivi? Eu tô adorando a participação do Juliano, mas ela ficou sim internada, velho. Na época foi bem pesado, para de duvidar. Com dependência emocional e saúde mental não se deve brincar. Já fomos muito amigas, hoje em dia não mais, mas temos amigos em comum. E depois ela complementou que, não duvido que foi punk e ela ficou internada, mas acredito que não tem só um culpado nessa história. Ela falou, amigo, não mesmo. Minha melhor amiga era muito amiga do Juliano e ela já me relatou milhares de desabafos dele também. Foi um relacionamento traumático para ambos. Ou seja, a amiga dela falou que o relacionamento... E eu também acho, tipo assim... Eu vi um vídeo hoje que foi muito estressante. Não vou comentar sobre porque realmente é muito pesado, tipo de morte e os caralho. Então, mas eu acho realmente que as mulheres, elas têm que... Caralho, bicha, saber a hora de parar também, sabe? Saber a hora de parar de correr atrás, de ficar insistindo, de ficar provocando. Eu acho também que você tem que se preservar, sabe? Não só porque uma forma de submissão, mas eu acho que é uma forma de manter o próprio respeito também. E eu também acho que não é tóxico só de uma parte também, não. Eu acredito que ele tenha sido bastante babaca, mas eu não acredito que ele tenha sido um homem violento, uma coisa assim, um abuso psicológico super tóxico, não sei o quê. Porque, afinal de contas, ele era um adolescente, né? Tipo assim, o que a gente pode esperar na responsabilidade de um adolescente? Não muito, ainda mais se for um homem, sabe? Então, pesou o clima. Pesou. É isso, né, gente? Talvez não fosse um bom relacionamento pra nenhuma das duas partes ali, né? Até porque, inclusive, não tem como a gente saber o outro lado, porque o Juliano Floss não pode responder. Ele não sabe nem que isso aconteceu. Enfim, mas a equipe do Juliano Floss postou uma nota. Em relação a declarações recentes se envolvendo o nome de Juliano, tem demonstrado de forma consistente tratar de questões e que não apuração. E pode ser que ele exija as provas dessas acusações aí, né? Porque é isso. No momento... Ele não vai exigir nada, bicho, ele tá, barbarizando no BBB. Tá, entendeu? Vai pro top 3, provavelmente, entendeu? Tem uma mulher cantora que sim é cantora, entendeu? Gente, ele tem mais o que fazer, ele não tem que ficar dando trela pra ex-namorada, Ele não pode falar sobre o assunto, mas quando ele sair, talvez aí ele fale sobre o lado dele da história, né? Mas foi um assunto muito bombado na internet e as pessoas começaram a dar suas opiniões sobre essa situação toda, né? Vejamos, qual é esta? A Vivi foi forte mesmo, porque eu nunca falaria que foi internada por causa de homem. Preferia morrer. Gente, estamos falando de um assunto sério. Super sério. Estamos falando de um assunto sério. Vamos manter a seriedade do assunto. Eu evitei entrar nessa discussão porque o assunto mexe muito comigo. Já talariquei um amigo. E todo mundo sabe que dói mais em quem faz. Todo mundo sabe que dói mais em quem faz. Não é fácil perder uma amizade. E sabe o que é o pior? Pelo que eu entendo das informações, o Juliano não traiu ela com a Marina Sena, né? Eles tinham terminado, e aí um tempo depois ele se envolveu com a Marina Sena. É porque eu acho que quando a pessoa trai, é pior, né? Muito pior. Mas aí pelo menos eles já tinham terminado. Muito pior. E aí, gente, porque estavam falando sobre essas acusações e começaram a desenterrar vídeos da Vivi. Até porque, né, uma das coisas que a Vivi falou, que ela criticou, foi que o Juliano Floss teria falado que a Marina Sena, né,
assim, transfóbico com a Marina Sena sem a Marina Sena ser trans, né? Usado um discurso transfóbico ao falar da Marina Sena. Mas aí o povo começou a falar, ué, mas não era você que esses dias estava falando que a Ana Castela era sapatão? E aí pegaram um vídeo em que a Vivi insinuava a sexualidade da Ana Castela. Eu nem vi esse vídeo, não. Fez merda e tá com a consciência pesada. Total, velho. Será que ele é mais grata? Que horror, velho. Eu tenho certeza que ela é sapatão. Mano! Meu Deus. Pesou, velho. Mas é verdade. E ser sapatão é uma ofensa? Eu não vou contra o gaydar de uma gay, né? Gente, não, meu gaydar a pizza também. Gente, a estrutura óssea dela é de sapatão. Estrutura óssea. A gente, ó. Estrutura óssea de sapatão. Enfim, né, gente? Ou seja, a pessoa também tem um... Eu não sei também se esse último vídeo é relevante. Tipo, só porque a pessoa acha que é sapatão. Ela realmente tem um jeitinho assim meio masculinizado. Mas é só pra quem não viu ela de outras formas. Porque eu vejo ela bastante feminina também. Não sei que as pessoas ficam aí falando sobre a Ana Castela. Ainda mais quando eu vejo aqueles desenhozinhos da IA, que eles fazem sempre a Ana Castela com um chapéu rosa. Aí eu fico, ai meu Deus, é a Barbie. certo teto de vidro ali, né, na hora de falar de algumas coisas. Linha do tempo, segundo a Lorena. Sou talaricada, desmaio, faço uma música e um clipe chamando o meu ex de viado. A atual do meu ex faz um álbum impecável sobre o amor deles. Meu ex entra no BBB e é querido pelo público. Após 3 anos, falou sobre ter vivido um relacionamento abusivo. Gente, mas eu acho que assim, apesar de tudo, a gente não pode minimizar quando uma mulher fala que sofreu um relacionamento abusivo, né? É uma coisa séria. Apesar de todos os detalhes envolvidos, o timing e tal, a né? questão é, não tem como a outra parte se manifestar. Isso. Ele está confinado. E é inegável que o timing foi pensado. Independente se foi qual o motivo, mas o timing foi muito específico ali dela falar essa história aí. Mas enfim, né, gente? São coisas naturais. São coisas naturais, é mesmo. O Luan falou, Matheus, ele tinha 16 anos, por favor, né? Sim, gente, mas mesmo ele tem 16 anos, ele era muito novo, mas... E assim, eu não sei o que aconteceu. A minha opinião... Eu não posso virar aqui e ser um juiz da internet e falar, pá, tudo que a Vivi falou é mentira. Eu não posso fazer isso. A gente não pode fazer isso. A gente tá... Né? Temos que ser... A gente tá, como é que fala? Repassando informações que temos. Não posso martelar. Agora, o que eu acho como pessoa, assim, minha opinião, os dois eram muito novos, né, gente? Os dois eram muito novos. Os dois eram muito novos. E ele mais ainda. Ele menor de idade. Ela já tinha seus 20, Nossa, então assim, papagaio. ela podia inclusive frequentar espaços que teoricamente ele não podia. É óbvio, né, gente? Quem sabe que existe carteirinha de identidade falsa. Mas assim, na teoria, ela podia frequentar espaços que ele nem mesmo poderia entrar. Uma boate, ela podia beber, enfim, ela podia dirigir. Então são momentos de vida muito diferentes. O Juliano Floss talvez tenha mudado. Não sei. Enfim. E a gente não sabe o que aconteceu de fato, não podemos afirmar nada, mas eu quero saber, né, apesar de a gente não poder afirmar, a opinião de vocês. A minha opinião é que eu acho bastante covarde ela ter publicado esse vídeo no momento que ele não pode responder. E não duvido que ela tenha passado por tudo isso e realmente termine horrível, principalmente quando é adolescente que está vivendo tudo muito intensamente. Como se o mundo fosse acabar, então eu realmente não duvido. Mas tem coisas que depois de 2 anos, eu acho que você tem que falar unicamente com a sua terapeuta. Principalmente se você estiver fazendo isso no intuito de prejudicar a outra pessoa. Que a gente não pode dizer que não é o intuito dela, porque senão... marcou o dia que ele foi pro paredão pra falar isso. Duvido, porque ele tá lá já faz 70 dias. Por que não foi há 70 dias que tu comentou? Então, assim, oportunista, não diria, mas covarde, sim. E, bicha, vai viver, pega esses teus bilhões que o teu pai te deixou e vai pra terapia. Supera, tá? E então, e é isso, gente. Olha, essa é a minha opinião. E um beijo pra vocês. Vou editar o vídeo, aí eu boto aí no canal. E é isso. Não sei qual é a próxima vez que eu vou voltar. Também comenta aí se quer. E se não quer, comenta também. Pra eu poder ficar sabendo qual é a opinião. E... eu queria fazer... Gente, olha, eu não aguento mais o meu TikTok. Tipo assim, no meu TikTok tá um monte de historinha de... eu sei que é vergonhoso falar isso, mas tipo assim, tá um monte de historinha da
das frutas. Vocês já viram, né? Ai, gente, não tem como não ver. Tá no TikTok de todo mundo. As histórias das frutas e dos legumes e tudo mais. E eu amo também a história da Virgínia, que é a Virgínia, o Zé Felipe, o Vini Júnior, a Ana Castela. Ó, tá todo mundo lá. Gente, eu queria fazer um react disso. Não, mas não sei também, é porque... Enfim, vamos ver. Vamos ver. Ai... Então é isso, né, gente? Um beijo com as minhas unhas. E é isso, então.